Glória seja dada em nome do Senhor. Vamos orar aqui pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, te rendo graça, consagramos todos os dízimos, todas as ofertas para a manutenção da tua obra, Senhor. Semeamos numa boa terra, cremos que vai crescer, prosperar e avançar, em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas, fica depois de Marcos, Mateus, Marcos, aí Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1. Isso fala sobre uma parábola do juiz iníquo. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Irmão, a oração ela tem um porquê muito importante. Porque quando Deus criou o mundo, Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre a terra. Então preste bem atenção. Quando Deus criou o mundo, Ele entregou o mundo para o homem e disse: é você que tem que ter domínio, é você que tem autoridade, é você que tem que dominar. Então, quando o homem pecou, o diabo passou a ter o domínio. Então Jesus veio resgatar o que o homem perdeu e deu de volta para a igreja. Então, quando a Bíblia diz que, quando nós voltamos para Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, tenha ele autoridade. Então, irmão, Deus só pode fazer algo quando você pede a Ele. Porque, eu vou dar um exemplo bem prático para você entender. Imagine você ter uma empresa e você abriu uma filial. Você abriu uma filial e botou uma pessoa lá para trabalhar para você. E aquela pessoa chega para os seus funcionários e diz: olha, vocês têm que chegar a tal hora, vai parar a tal hora para o almoço, depois você pega a tal hora e vai largar de tal hora. Então nunca o dono da empresa vai chegar lá e dizer: ei, hoje eu vim desfazer tudo o que o encarregado aqui disse, eu vou desfazer tudo. Vai começar. Não, irmão, sabe por que ele não pode fazer isso? Porque ele delegou a autoridade para uma pessoa. Ele não pode humilhar, ele não pode tirar diante dos funcionários uma autoridade que ele deu. Ele não pode fazer isso. Então, por isso que aqui acolá as empresas têm a reunião com os representantes, os líderes. Ali na liderança ele diz o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas nunca ele vai chegar numa empresa e dizer: não, hoje eu vim desfazer tudo o que o líder daqui. Não, irmão. Assim foi Deus. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele entregou para nós. Por isso que, por que nós oramos? Quando nós oramos, nós damos
a legalidade a Deus, ele tomar uma intervenção divina. Você vai ver que na Bíblia sempre foi assim. Quando Abraão soube que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele vai orar a Deus para que Deus tome uma intervenção divina, e a oração chega na presença de Deus, e Deus manda os anjos, e os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra e tiraram Ló de lá. Mas tudo isso aconteceu porque Abraão orou. Pedro estava na prisão, ia morrer no outro dia, mas aí a igreja estava constantemente orando a Deus. Aí Deus automaticamente fez o que sempre faz, mandou um anjo lá, o anjo abriu a cela, trouxe Pedro para a igreja, e o povo ficou impactado quando viu Pedro, nem acreditou. A pessoa abre a porta, olha e fecha de novo, não acreditou que era Pedro. Então, irmão, o que é a oração? A oração, você dá o direito legal de Deus tomar uma intervenção divina, dele fazer algo a seu favor. Por isso, que quando nós lemos aqui Lucas capítulo 18 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que é esmorecer? Fracar na fé, desistir, não acreditar que vai funcionar. Verso 2: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Então, Jesus conta uma parábola e botando logo um obstáculo. Diz: o juiz dessa cidade, ele não teme a Deus. O que é que ele está dizendo? Ele não tem medo de Deus, ou provavelmente ele não crê em Deus, ele não teme a Deus. Aí ele diz: havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Então, irmão, essa viúva vinha constantemente falar com o juiz, provavelmente de manhã, provavelmente de tarde e à noite. Então ela perturbava mesmo: resolve minha causa, eu tenho uma causa. Então ela vinha de manhã, ela vinha de tarde e ela vinha de noite. Verso 4: ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que não temos a Deus nem respeito a homem algum. Versículo 5: todavia, como essa viúva me importuna, como essa mulher não me dá sossego, como essa mulher está constantemente me perturbando por esta causa. Irmão, as pessoas lêem essa parábola, e por isso que diz que você tem que pedir até Deus resolver. E quando você lê assim rapidamente, na sua mente dá: rapaz, é isso mesmo, foi o que essa viúva fez. Mas aí, irmão, tem um detalhe aqui, olha só o que diz. Verso 6: então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Jesus mandou considerar o quê? A viúva ou o juiz? E por que o pessoal considera só a viúva? O pessoal considera mais a oração de pedir constantemente da viúva, e esquece o que Deus mandou você observar. Diz: observe o que disse o juiz. O que é que ele estava dizendo? O que era que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Se um juiz que não teme a Deus, nem teme o homem, decidiu resolver a causa dessa mulher, imagine ele. É isso que ele quis dizer. Se um juiz que não teme a Deus decidiu resolver, e nem teme o homem, quer dizer, nem tem medo de Deus, nem tem medo do homem. É como o juiz dissesse: ainda que o homem me ameace, eu não vou resolver essa causa. E o Senhor diz: atentai o que diz o juiz. E o que foi que o juiz disse? Verso 4, a gente vai ler. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia,
Como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para suceder que por fim venha a molestar-me. Quer molestar? Me perturbar. Rapaz, essa mulher me perturbou tanto, de manhã, de tarde, me encontrava na rua, na hora do almoço, imaginou se fosse dia de hoje, ligava para o meu celular, mandava mensagem no meu WhatsApp, ela não me dava um sossego. Então eu decidi resolver a causa dela. Então, irmão, Jesus está falando de uma pessoa que, para o natural, ele não queria resolver essa causa. O que é que ele está querendo dizer? Que a oração, até quem não quer fazer, faz para você ter vitória na sua oração. Por isso que ele diz, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Então, o que é que ele está dizendo? Será que eu também não vou resolver a causa da minha igreja? Que clama de dia, tem uns que oram de dia, e outros que oram à noite. Aí diz, embora pareça demorado em defender, embora pareça, não está dizendo que é demorado não. Embora pareça demorado, versículo 8, digo-vos que depressa lhe fará o quê? Então, irmão, Deus está mais apressado do que você. Então, irmão, o mais apressado é Deus. Só, irmão, que Deus age e Ele se move pela fé. Então, não tem outra maneira de Deus se mover. Nós temos um dos maiores exemplos na Bíblia, que quando nós lemos e falamos sobre oração, em Marcos capítulo 10, verso 46, aqui é um exemplo de uma oração com fé. O homem também tinha uma causa. Marcos capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do... Quem já leu Mateus 13? Mateus 13 diz, o semeador saiu para semear. E uma das sementes caiu na beira do caminho. Aonde estava o cego, ele estava na beira do caminho. Verso 47. Ouvindo que era Jesus, ou quer dizer, a palavra viva de Nazaré, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é orar? É falar. O cego aqui, irmão, é um exemplo de oração que quando eu e você ora, nós não vemos Deus. O cego também não viu Jesus. Nós não vemos Deus como nós orando. O cego também, ele não viu Jesus. E nem por isso ele parou de clamar, ou podemos dizer, de orar. Ele era cego. Ele não viu Jesus. Mas ele podia ouvir. Então ele clamava, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muito o repreendia para que se calasse. Irmão, você sabia que os problemas querem nos calar? Sabia que tem gente quando tem problema em casa, chega na igreja, não quer nem louvar, não, pastor, não quero louvar hoje não, hoje eu quero só ouvir. Os problemas querem nos calar. As circunstâncias que a gente passa, quando chega na igreja, a gente quer ficar mudo, mas você devia fazer ao contrário, irmão. Você devia louvar, você devia agradecer e você já devia contar a vitória. Mas muitas vezes nós nos calamos, as circunstâncias querem fazer isso conosco.
E o cego teve tudo porque todo mundo mandava ele se calar. Rapaz, cale-se. É igual você ora e você muitas vezes quer se calar achando que não vai acontecer, que não vai dar certo. Por isso que, verso 48, e muitos os repreendia para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Noutra tradução diz: tem compaixão de mim. Irmão, misericórdia, compaixão é a graça de Deus. Deus é aquele que tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. O que é compaixão? É aquele que se move para ajudar o necessitado, o carente. Então, irmão, aquele homem, ele não parou de clamar, ele não parou de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou. Nós podemos ver aqui algo interessante. Esse homem, ele era cego. Esse homem não via, mas esse homem ou poderia ouvir e podia falar. Então, irmão, enquanto você puder falar, a sua vitória é certa. Enquanto, irmão, o diabo tenta lhe calar todos os dias. Por quê? Isaías 55, olha por quê. Profeta Isaías. Capítulo de número 55. Versículo 9. Profeta Isaías, é do Antigo Testamento, capítulo 55, a partir do verso 9. Preste bem atenção que diz a palavra do Senhor. Porque o mundo quer te calar por causa dessa passagem. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha a comparação que ele fez. Ele diz: olha, deixa eu dizer a você o poder que tem quando você fala e quando você ora e quando você confessa a palavra. Ele diz: assim como cai a chuva do céu, assim como cai a neve do céu. Ele diz: assim como ela cai, ela tem como propósito, ela vem, ela deixa a terra bem úmida, para que dê força para o homem que lançou a semente na terra, para que ela dê força para que a terra possa agora fazer com que aquela semente cresça, fecunde e gere uma árvore. Aí no versículo 11 ele diz: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para o que eu a designei. Aquele homem queria enxergar e ele abriu a sua boca e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor, irmão, parou para ouvir aquele homem. Então, irmão, quando eu e você falamos, você tem que ter consciência, assim também a palavra que sai da sua boca, tanto positiva como palavras negativas. Preste bem atenção, é palavras positivas e palavras também negativas. Quando você diz assim: não vai dar certo, não vai acontecer, o princípio é o mesmo. Assim será a palavra que sai da minha boca. Quando seu menino era pequeno, você já dizia isso, menino subindo para lá, para cá, e você dizia: esse menino vai cair, esse menino vai cair, menino, pum, aí, eu não disse. Se você disse que ele ia cair, você queria que acontecesse o quê? Você não já liberou a palavra dizendo que ele vai cair? Aí o menino cai e você ainda ficou surpreso?
Então, irmão, a gente não tem noção do poder que há nas palavras. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós falamos, irmãos. E nós somos mais movidos para a palavra, para crer na palavra negativa do que em coisas boas acontecer em nossas vidas. Então é por isso que nós necessitamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Por isso que Provérbios, capítulo 18, verso 21. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. Olha só o que ele diz: a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, irmão, a gente precisamos ter cuidado quando a gente fala de coração. Irmão, a palavra tem um poder sobrenatural no mundo espiritual. Por isso que nós devemos ter cuidado com as nossas palavras. Porque você pode tanto abençoar como amaldiçoar uma pessoa. E você não foi feito para amaldiçoar, você foi feito para abençoar. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, ou água amarga. Ele diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Ele diz: como pode uma árvore má dar fruto bom? Aí ele diz: a boca fala do que está cheio o seu coração. Por isso que quando você vê alguém chateado, com ódio, com raiva, é porque tudo isso já estava dentro daquela pessoa. Se você vê uma pessoa alegre, porque a alegria já estava dentro dela. E o diabo quer roubar a sua alegria, a paz que está dentro de você. E é por isso, irmão, que eu preciso entender a palavra. Por isso que muitas vezes, muitas coisas têm dado errado, por coisas que eu falei, por palavra, porque a palavra que você libera, irmão, é como a semente. Então o que você comeu hoje foi o que você falou ontem, e o que você vai comer amanhã é o que você falou hoje. Então eu tenho que amanhecer o dia, começar um dia de agradecimento, agradecer pela vida, agradecer pela saúde e dizer: Pai, esse é o dia que o Senhor preparou para nós, vai ser um dia abençoado. Aí o diabo vai e faz porque tudo deu ao contrário para você voltar atrás. Mas, irmão, é aí que eu devo permanecer como aquela mulher perseverante. Eu creio que vai dar certo. A mulher, irmão, ela mesmo sabendo que o juiz não temia a Deus nem aos homens, ela dizia: rapaz, é como alguém dizia: rapaz, tu vai pedir para aquele juiz, ele não vai resolver tua causa nunca. Aí você dá crédito à palavra negativa, aí não vai. As palavras negativas, irmão, proíbe de você crescer, proíbe de você avançar, proíbe de você já se apossar da sua vitória. Mas nós devemos fazer como o cego Bartimeu. Ainda que as pessoas mandou ele se calar, ele bradava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, e Jesus disse: traga ele aqui. E o Senhor disse: o que queres que eu te faça? Em Marcos 10, o final da história de Marcos, capítulo de número 10, ele diz: versículo de número 51, Marcos, capítulo 10, verso de número 51. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Olha o que Jesus disse a ele, 52. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Acho que na NVI deve ter curou. Na versão mais antiga tem a palavra salvou. Mas ele não foi salvo, ele foi curado, ele era doente.
Mas por que nas versões mais antigas tem a palavra salvação? Porque a palavra salvação é um pacote. É igual você, quando está chegando no início do mês, você diz assim, eu vou fazer a feira. Você não diz assim, eu vou comprar feijão. Não, você diz assim, eu vou fazer minha feira. E na palavra feira, você compra o feijão, farinha, açúcar. Você compra tudo. Mas você diz assim, eu vou fazer minha feira. Então a palavra salvação significa cura, proteção, libertação e perfeição. Por isso que aqui, na versão atualizada, tem a palavra salvação. Mas na NVI, como sabe que o que esse homem estava precisando é ser curado, então ela já colocou para ficar mais fácil. Porque alguém poderia dizer assim, como é que esse homem se salvou, se Jesus não tinha nem ressuscitado ainda? Então ficaria essa questão. Por isso que a versão NVI facilitou e diz, o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Então Jesus disse, vai, a tua fé te curou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Irmão, esse homem aqui ensina algo tremendo. Ele não foi curado e desprezou Jesus, não. Ele disse, rapaz, eu vou seguir esse homem agora. Seguiu a Jesus. Ele foi curado. Ele poderia dizer, agora eu vou viver minha vida. Ele disse, não, eu vou viver minha vida mais com Jesus. Seguiu a Jesus. Mas você sabia que na igreja tem muitas pessoas, não são poucas que eu conheço, que têm vida transformada, que têm uma família transformada, pessoas que estavam enfermas e foi curada, mas depois que o que elas esperavam aconteceu, elas foram embora. Elas não seguiram a Jesus. E há muitas pessoas, irmão, por quê? Porque muitas pessoas querem Jesus como curador, querem Jesus como abençoador, quer aquele Jesus que abre as portas de emprego, quer aquele Jesus que supre suas necessidades, mas são poucos os que querem Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando Ele é o meu Senhor, eu não posso fazer mais o que eu quero, eu faço o que o meu Senhor manda. Então, muitos não querem ter Ele como Senhor, querem viver a sua vida do seu bel prazer, querem viver a sua vida em pecado. Tem uns até agora hoje que quer estar na igreja bebendo. Não, irmão, não combina, não dá certo. Não dá certo. Jesus diz, quem quiser vir após mim. Aí o pessoal cita muito essa passagem. Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não, irmão, isso foi antes da cruz. Aquela cruz que Jesus falou, que diz, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz. Essa cruz Jesus tomou em meu lugar, em seu lugar. Agora, quem quer seguir Ele, morra para o pecado e viva para Deus. Não é mais negar, é morrer. O homem na antiga aliança, ele negava. O homem na nova aliança, ele morre para o pecado e é vivo para Deus. Por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque o velho homem morreu e agora eu vivo em Cristo Jesus. Então, irmão, esse é o nosso estilo de vida, esse é o nosso princípio, é essa verdade que nós devemos abraçar. Tenha convicção que a Bíblia diz que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Nunca dobre seu joelho ou ore por coisas banais. Nunca, não, aí o pastor disse que eu tenho que orar. Não, irmão, não ore nesse pensamento, não. Ore por motivos. Ore por agradecer. Ore por algo que você está precisando. E não pense que a sua oração não tem poder. Não, irmão, senão a Bíblia estaria errada. Porque na nossa mente, o diabo diz, não, fale com o pastor, ele tem mais fé do que você. Fale com o bispo Sandro, ele tem mais fé do que você. Fale com a irmã Meire, ela tem mais fé do que com você. Fale com a irmã Denilza. Não, irmão, todos nós recebemos a fé por igualdade. Todos nós temos autoridade em nome de Jesus. Todos nós temos o privilégio de viver na presença de Deus. Todos nós, o Senhor sempre vai inclinar seus ouvidos para ouvir a sua oração. Então, ore da sua maneira que você ora.
Não imite ninguém. Seja uma oração sincera. Se é para pedir, peça, mas peça com fé. Se é para agradecer, agradeça de todo o seu coração. Então tenha convicção que há poder em suas orações. Tenha convicção que quando você dobra o joelho, o inferno estremece com medo, porque você prostrou o seu joelho para orar. Então, irmão, nós precisamos ter essa consciência que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você é essa pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava dando problema aí, era? Ficou bêbado?